mais um Bate-Papo CBM. Estamos recebendo aqui o grande Frank Ceni. Tudo bom, Frank? Bem, Frank está aí com a gente nos bastidores. Estamos recebendo também o pastor Flávio Israel, diretamente de Moçambique. Tudo bom, pastor? Graça e paz, tudo bem? Graças a Deus. O pastorzão é uma figura, sabe, batendo um papo aqui. E a gente descobriu que o nome dele era Flávio das Dores e mudou para Flávio Israel. Pastor, explica pra gente isso. Meu nome era Flávio das Dores e o das Dores estava conectado a praticamente a uma maldição, né, da parte da minha mãe, né? Que ela, segundo a minha mãe, ela me deu esse nome. Mas depois, quando eu vim para cá, eu sofri um acidente, caí em estado de coma. E o anjo que aparecia sempre comigo no meio do coma foi quem fez mudar o meu nome, tá? E ele falou que esse nome não podia ser, então a partir daquele momento meu nome ficou Flávio Israel. A história é longa, mas eu... A gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar e o pastor falou, não, o Frank comentou. Eu falei, nossa, precisamos entender por que tem essa mudança. Né, vocês viram que nossos estúdios hoje está aqui, né, com a bandeira de Moçambique, que o pastor trouxe para a gente. Ele veio diretamente de Moçambique para cá. Tem uma missão em Moçambique, né, pastor? Isso. Tem uma missão aqui também. E hoje a gente trouxe ele para a gente bater aquele papo gostoso. E não se esquece, você do YouTube, deixar o like aqui embaixo, ativar o sininho, que toda semana, toda quarta-feira, ao meio-dia, vem para você o CBM, Bate-Papo CBM na CBM Gospel Rádio e a partir da 1h aqui no YouTube. Compartilha, avisa todo mundo que nós já estamos no ar com o pastor Flávio Israel. Pastor, a gente estava falando um pouco do projeto Manancial. Como que é esse projeto que o senhor tem lá em Moçambique? Isso. Antes de eu já falar do projeto, pronto, eu, Flávio Israel, casado, tá? Isso! Se não falar, uma mulher, tem que falar. Com uma mulher linda e que ontem a gente completou 28 anos de casado. Tenho mais 3 filhas lindas, a minha filha mais nova é brasileira, as outras 2 são de Moçambique, tá? Aí, tá vendo? Também, tinha que apresentar, senão sim, tem que apresentar. Vai dormir na varanda, né? Tá, na próxima entrevista eu já traz elas pra gente conhecer. Pode deixar. Então, eu estava fazendo a pergunta a respeito do projeto Manancial. Quando eu tive o acidente aqui em 2023, eu fui a Moçambique para me apresentar lá, gente. Estou vivo, né? Passei por essa situação toda e Deus fez esse milagre na minha vida e eu fui lá para me apresentar lá. E quando eu cheguei em Moçambique, eu encontrei uma situação, né? Um povo abandonado, né? Que nós temos lá um terreno e a minha mãe havia patrocinado o terreno para construir uma igreja. Só que então eles estavam lá abandonados, a igreja fechada, aquela situação toda, e eu cheguei ao salão, a igreja do Senhor abandonada, o salão abandonado, e eu assumi o salão, né, trouxe o povo de volta e como pastor da comunidade Batista Manaim do Brasil, né, eu abri a comunidade Batista Manaim naquele lugar, né, e estamos com a igreja ali, e a igreja funcionando, e naquele período que eu estava lá, entrei com discipulados e treinamento dos líderes com urgência, né, e a igreja se levantou. Até hoje, glória a Deus, a igreja está ótima, já hoje está com 80 pessoas, né, está indo muito bem. E nesse período, a gente ia fazendo os cultos lá, os cultos iam de manhã, e eu reparei que muita criança dos bairros, né, como periferia, as crianças do bairro, elas sempre iam lá aquele horário de 11h, meio-dia, né, porque quando acabavam os cultos, as pessoas iam ali para fora para lanchar, e a gente via aquelas crianças aos montes ali, nos muros, nos portões, espreitando, né, e aquilo mexeu muito comigo, a situação, né. E foi a partir desse momento que eu olhei para a situação e disse, não, eu preciso entender o que está acontecendo com as crianças. E fui ver, um monte de crianças que praticamente estavam passando por um momento de fome, necessidades. E foi dali onde começou a surgir o projeto Manancial. Por quê? Aí eu voltei, eu vim orar muito a Deus, porque toda visão, toda visão, como também toda missão, ela precisa primeiro ter um embrião em nós. Como tinha um embrião em mim, eu não poderia jogar para fora antes que ela gerasse esse filho, né? Então, eu fiquei um tempinho em oração, mas muito tempo mesmo orando. Depois desse tempo de oração, Deus confirmou em meu coração que eu tinha que entrar para esse projeto. Por quê? Porque quando eu tinha 14, 15 anos, eu sempre tive em mim o sonho de ser pastor, né? E sempre foi forte em mim para pastorear, e sempre eu tive a ideia de abrir um orfanato. Ah, que legal. Tá.
Por quê? Porque estava conectado com a situação do meu pai, minha mãe. Minha mãe não, né? Mas muito meu pai, aquela questão de abandono, aquela questão de rejeição. Então aquilo sempre me mexia muito, né? Então eu não, um dia eu vou abrir um orfanato, eu vou abrir um orfanato. Eu fui entender que muitas vezes a área que a gente sofre na vida, Deus usa para abrir ministérios, né? Aquela área que a gente sofre de rejeição, a gente acaba ser transformado como ambiente para o ministério da gente. Então eu disse, não, eu vou abrir um orfanato. Isso já tinha 14 anos de idade. E quando agora eu fui ver aquela situação, foi quando eu entendi aquele sonho lá infantil, né? E assim nós começamos o projeto lá, né? Eu comecei com abrir um almoço no sábado e começou a vir crianças no sábado. Mandei uma turma para ir buscar as crianças. Começamos a fazer o projeto partindo dali. Fui para os bairros buscando as crianças lá. Olha, lotou. E nós estamos hoje com 350 crianças. Nossa. Né? Dando alimentação todos os sábados, mas o nosso projeto ainda é abrir um orfanato a meio período. Né? Estamos orando a Deus, né? Para isso, nós queremos abrir primeira fase um orfanato a meio período. As crianças vão vir para lá, de manhã elas vão tomar um café da manhã, elas vão ter um momento de estudo, a palavra, como a gente tem feito nos sábados, e depois elas vão à escola, depois elas voltam e jantam e voltam para casa. Então esse é o projeto que a gente tem. Neste momento, só estamos fazendo ainda nos sábados e domingos que eles vão à escola bíblica. Né? E a gente está trabalhando desse jeito. Né? O projeto Manancial. E é importante, o senhor falou que representa a comunidade Batista Manaim, lá em Moçambique. Isso. É importante a gente falar também para os nossos membros, todo mundo que participa, que a comunidade Batista Manaim, ela ajuda esse projeto lá em Moçambique. Então, tudo que a gente arrecada aqui, parte dessa arrecadação vai para os missionários, tanto em Moçambique que em outros lugares também, né, pastor? É importante essa ajuda, né? Exatamente. É uma questão que a gente precisa sempre estar dizendo aos irmãos. Talvez você não possa fazer missões, mas você possa agir dessa forma, apoiando, né, nesse trabalho, que depois no final eu até darei o local para onde a gente está mandando o dinheiro e tudo, e a gente tem feito desse jeito, né? Então sempre contamos com o apoio dos irmãos para essa obra estar em pé, né? Lembrando que a gente vai deixar na descrição do nosso aqui do YouTube, vamos deixar na descrição todas as maneiras que você possa, os contatos com o pastor Flávio, como que você pode ajudar, se você quer ajudar também, a gente vai deixar o número do Pix, né, pastor? Isso. Se você quiser ajudar o projeto, a gente vai deixar aqui na descrição do YouTube. Pastor, Moçambique e Brasil. Como que é esse casamento? O Brasil te escolheu ou o senhor escolheu o Brasil? Eu acho que é os dois. É os dois? É os dois. Por quê? Porque eu estava em Moçambique trabalhando e chegou um momento de teologia e tal, porque eu formado em gestão financeira, trabalhando numa empresa estrangeira lá em Moçambique, mas sempre aquele forte em mim de querer trabalhar na obra do Senhor, e eu havia ganho uma bolsa para ir para os Estados Unidos para fazer teologia lá, e acabei não aceitando, né, com tudo pago e tudo, não aceitando porque eu queria com a família. Isso quando eu encontrei um missionário em Moçambique, um missionário brasileiro que virou amigo meu lá e tal, ficamos muito amigos. É quando ele me falou do seminário aqui, uma faculdade teológica aqui. Aí eu vim para cá e ele me deu uma bolsa, eu e a família. Aí a gente veio para cá e a gente fez o curso aqui, aquela coisa toda, e começamos um ministério dentro do seminário, tá? Uma igreja dentro do seminário, qual nós ficamos lá 7 anos dentro desse lugar. E nós fizemos até a obra crescer lá, aquela situação toda. E depois nós saímos, onde a gente começou o trabalho da comunidade Batista Manaim, quando o pastor Gerson abraçou a gente, né? E a gente começou o trabalho da comunidade Batista Manaim na Vargem Grande Paulista. Desse tempo todo, estamos aqui desde 2004, né? 2005, né? Já faz 20 anos, né? Já faz 20 anos, entre idas e vindas, já faz 20 anos que a gente está aqui. E esse momento de chamado, pastor, como que foi essa transformação? Porque é um choque de realidade. Moçambique e Brasil são realidades diferentes. Inclusive, eu vou ver com o pastor Felipe se ele coloca algumas imagens lá depois, né, lá de Moçambique, né, aqui no YouTube, para você ver. E você que está na CBM Gospel Rádio, a gente vai colocar no nosso Instagram lá para você acompanhar como que é a realidade. Estou falando isso porque na Rede de Homens, o senhor trouxe umas fotos pra gente olhar, né? E meu filho ficou até assim, né? Falou, nossa, pai, você viu como é diferente lá? Porque ele tomou aquele choque. Porque ele vive aqui no Brasil com uma realidade completamente diferente de Moçambique. Né? E como que é esse choque de realidade? Chegar no Brasil, que é um país completamente diferente de Moçambique? Olha, em alguns aspectos, para nós como moçambicanos, assim, quando a gente vai dizer assim, não dá até tanto choque assim, pela questão seguinte, a gente é colonizado pelo mesmo
povo, né? Sim. A gente é colonizado pela cultura portuguesa, pelos portugueses e tal. Mas a gente já tem outras diferenças em questão cultural, em questão tradicional, né? A gente tem aquelas diferenças. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, em matéria de, por exemplo, vamos lá, português estava ótimo, a alimentação não era muito diferente e tal, mas lógico, algumas questões culturais e algumas palavras e tal, algumas coisas deu algum pequeno choque, mas não é assim lá tanto diferente. Agora, a questão é que Moçambique tem muito visível a questão, por exemplo, do nível social médio para cima e o nível social baixo, e estamos muito misturados, né? Não é mais ou menos como aqui no Brasil. A diferença é que aqui ainda tem aquela diferença, você consegue ver a ala do pessoal do nível mais alto e a periferia, a gente chama periferia aquela separação. Sim. Mas em Moçambique você encontra praticamente às vezes uma grande mistura ali no meio. Você encontra o rico morando no meio do pobre ali e tal, aquela questão toda. E essa foi uma das questões que eu encontrei aqui, assim, achei diferente. Mas também na questão de nós, a questão nossa tradicional, né? Nós temos muitas questões tradicionais, cultura animista, sabe? E aqui já não é lá tanto assim. Se há questões animistas aqui, como a questão na Bahia, ou então o pessoal da Bahia, ou o pessoal aqui que é da raça negra, é diferente, é aquela questão de cultura, é nordestino, exatamente. Enquanto lá não é assim tão visível, perceptível essa questão. Aqui eu já peguei esse choque, né? Mas no aspecto geral, não foi assim tão difícil, né? Para a gente se adaptar, né? Mas existem algumas realidades, inclusive o senhor comentou. Sim, sim. Por exemplo, aqui no Brasil a gente joga muita comida fora. Isso. Né? E quando a gente recebe esse choque do que nós desperdiçamos, e o que seria muito importante lá em Moçambique, né, pastor? É isso que dá dor ao coração. Primeiro, para dizer para você que o primeiro projeto, nós estamos com um projeto de 2 anos, eu vou fazer agora 2 anos esse ano. Quando eu comecei o projeto, e acredite, eu tirei do meu bolso R$600, eu mandei para Moçambique. Por quê? Porque o dinheiro em Moçambique, você mandou R$600, ele revertido com o dinheiro de lá, dá um pouco mais de valor. Tá? Agora você imagina, R$600 para dar uma alimentação a 350 crianças. Nossa. Você está vendo? Então, a gente conseguiu dar alimentação naquele sábado. Aquilo mexeu com o meu coração. Sabe, R$600 aqui a gente não faz isso. Né? E lá a gente fez um almoço daqueles lá para as crianças. Aquilo abriu, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus. E quando também fui ver a questão da comida, as crianças quando foram lá para almoçar, por exemplo, elas vieram com sacola plástica. Tá? Elas vieram com uma sacola plástica. E eu entendi, eu achei estranho, porque elas comiam a metade e a outra metade elas não comiam. Afinal de contas, levavam e elas colocavam dentro da sacola. Aí eu saí correndo atrás de uma das crianças, perguntei o que elas estavam levando. Ela disse, olha, essa metade eu vou jantar e vou levar para meu pai. Nossa, você está entendendo? Realidade que diferente. Exatamente. E aqui a gente joga muitas toneladas e toneladas de comida. E uma das coisas que me chamou a atenção do projeto Manancial, para a gente abrir o projeto Manancial, foi justamente porque lá muita criançada não tem nem como ir à busca de comida do lixo. Nem isso tem. Você entendeu? A dificuldade é terrível. As crianças lá têm uma refeição por dia. E se tiver, né, você vai lá para as periferias, é terrível a situação de fome, mas muito terrível. Então eu disse, meu Deus, eu preciso ser usado para a gente trabalhar esse aspecto. E não só, elas vão lá, elas não só têm a fome física, como também elas têm fome espiritual. Os seus pais são pais às vezes drogados, pais que são metidos muito na questão da bebedeira, e muitos pais, por causa da dificuldade, eles vão aos campos para trabalhar e ficam 1, 2, 3 dias no campo e as crianças ficam sozinhas. Se você notar a alimentação que elas têm às vezes num dia, é a mandioca com chá. Tá? Você imagina a mandioca, e não é a mandioca fresca, às vezes é a mandioca seca, porque eles levam a mandioca seca e elas colocam em cima do telhado para secar, para poder conservar, tá? A mandioca, o peixe, né? Então elas pegam o peixe, colocam em cima do teto, deixam secar e elas vão tirando para as refeições, mas mesmo assim elas colocam uma refeição por dia. Tá? A realidade é terrível, sabe? Para quem chega lá e vê a situação, é complicada, difícil, né? É difícil. E doeu muito meu coração chegar aqui e ver o quanto nós brincamos com a alimentação. Né? Não estou falando mal daqui, eu amo o Brasil, o Brasil é a minha segunda pátria, mas para dizer assim, queridos, nós aqui, olha, eu acho que a gente brinca muito, não sei se é a expressão certa, mas a gente joga muito fora a comida, sem pensar na situação que os outros estão passando, né? E isso é que mexeu muito o meu coração, né? Por isso, a razão pela qual eu abri o projeto Manancial,
né? Sim. Eu abri o E existe projeto aquela Manancial. cultura aqui no Brasil, pastor, não sei se o senhor já conseguiu ouvir isso, que às vezes a criança, quando não quer comer, a mãe fala, ó, você não quer comer, mas tem gente passando fome lá fora. Exatamente. Às uma vezes realidade. usa isso para fazer a criança comer, mas não tem um choque de realidade que isso Não, realmente é uma realidade. Exatamente. E é uma realidade. É uma realidade. E você vê que lá, por exemplo, lá a maior questão de trabalho é o comércio ambulante. Tá? Tem várias empresas, várias situações, mas o que mais o povo procura é o comércio ambulante. Por quê? A mãe vai lá para vender a mandioca, para vender a laranja, para vender e tal, mas qual é o objetivo? Elas vão lá para conseguir a alimentação do dia. A mãe vai vender para conseguir a alimentação do dia, sabe? Vai lá, faz um bolinho de feijão, vende um pãozinho aqui, uma coisa ali. Ela precisa para aquele dia. Então ela fica o dia inteiro lá no comércio vendendo para conseguir a alimentação do dia. E parece uma brincadeira, mas é real, uma refeição por dia. Tá? Uma refeição, criança pequena com uma refeição por dia. E isso mexe. Nós aqui... A gente tem a refeição do dia todo. Com certeza, então é uma das coisas que mexe. Mas, olha, não que Moçambique seja um país, entre aspas, pobre. Moçambique é um país rico. A maioria dos países africanos, né? A África tem 54 países e Moçambique é um dos países africanos, né? E Moçambique é um país rico. Tá? Vários países africanos são ricos, mas nós temos um problema seríssimo com a questão da colonização e a gente foi muito colonizado e agora a gente tem aquela mente escrava. Né? Então a gente está sendo muito explorado, mas muito explorado. A gente tem muita riqueza, mas está sendo explorada. A gente temos ouro, temos petróleo, temos gás, temos um monte de coisas que a gente tem lá. Só que você pergunta por que isso não é revertido para lá dentro, mas é por causa da corrupção. Então a corrupção está matando o país, a corrupção está matando mesmo. Né? Então isso é uma das coisas que a gente tem orado muito para que Deus possa mudar essa história. Né? E Moçambique está despertando, porque a gente está começando a ver que, poxa, a gente tem o que tem, por que estamos nesse estado, né? Mas é difícil. Você imagina que nós somos grandes produtores, por exemplo, da madeira, entendeu? Madeira, mas tem vários países que vão lá, exploram madeira. Você vai a uma escola, você chega lá, as crianças estão sentadas no chão, mas a gente é grande produtor de madeira, entendeu? Você viu que a realidade é completamente diferente. Não né? justifica. Sim, não justifica. Não justifica, você entendeu? Não justifica. Como é que a gente não tem cadeiras e tal, estão sentadas no chão, estão sentadas, entendeu? Agora que eu fui lá, que agora é a segunda vez que eu fui, né? Agora em julho a gente volta, né? Agora em julho estarei voltando lá, por isso que eu até estou contando com o apoio de muito pessoal, empresas para nos ajudarem. Aí, em julho a gente está voltando lá ainda, estamos voltando para lá porque... A gente foi lá, da última vez que eu estava lá, eu tive que pedir um patrocínio de uma pessoa aqui. Esse irmão me deu aqui R$1.600. Eu mandei construir 8 mesas desse tamanho, sabe? 8 mesas que cabiam 16 crianças. Né? Uma mesa para 8, né? E mesmo assim ainda tem um monte de criança sentada no chão. Temos imagens lá, posso mostrar para você. Todo sábado é guerra. Quando eles chegam lá, cada um quer sentar. Quer sentar ali no banco e tal. Mas é uma terra que a gente tem a madeira, entendeu? Né? E a gente está passando por essas situações. Mas eu creio que Deus vai mudar essa realidade. Ainda que seja por um pouquinho de pessoas, eu vou ficar feliz, né? Sim. Ainda que seja um pouco de pessoas, um pouco de crianças lá e tal, para darmos essa esperança para eles, né? E é importante também a gente fazer esse apelo para nossos ouvintes da Sim. CBM Gospel Rádio, também os telespectadores do YouTube, que às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho muito para dar. Às vezes a pessoa tem R$20, R$40. Como o senhor falou, R$600, o senhor conseguiu fazer algo grande. Aí você imagina, se cada um ajudar com um pouco, o tanto que a gente não consegue construir. Aí eu vou pedir para o senhor fazer um apelo aqui para os nossos ouvintes, para eles ajudarem nesse projeto. Queridos, eu queria até aproveitar esse momento. As crianças que eu estou ajudando lá, eu queria pedir esse apelo para os irmãos. Irmãos, nos ajudem. Primeiro é que as crianças que a gente está trabalhando com elas lá, elas sentam debaixo de uma mangueira, tá? Elas sentam debaixo da mangueira. Depois a gente vai passar algumas imagens para vocês verem Sim. lá no YouTube. Então, elas sentam debaixo de uma mangueira. Teve um irmão aqui na nossa igreja, né, que disse, olha, pastor, vamos construir o salão. Eu estava lá e disse, eu preciso construir um salão aqui. Ele patrocinou, né, a gente conseguiu, está lá com os blocos até agora, lá estão lá os blocos, já temos os blocos lá. Né? Aí queria contar com os irmãos para a gente poder construir o ambiente lá. E você imagina, para construir um salão, R$5.000 a gente construiu um salãozinho.
Tá? Com aquelas 350 crianças fazemos o refeitório que a gente precisa. Sim. Então não é muito dinheiro para isso. Não é, para Moçambique não é, sabe? A gente pensa assim, poxa vida, aqui no Brasil, a gente não constrói um salãozinho para 350 crianças com 5 mil, 6 mil reais. E a gente está fazendo isso. Tá? Porque aquele ambiente é provável que a gente consiga fazer isso. Outro projeto que eu estou pedindo ajuda aos irmãos é o seguinte: apoiem-nos. Por quê? A gente está querendo construir um poço. Tá? Por quê? Porque onde está o projeto, nós temos um poço meio que fizemos lá, mas não é bem fundo e está secando lá. Mas na área foi feito um estudo que tem como se fazer o poço mais fundo e que a gente consegue adquirir água mineral. Né, lá. Então, qual é o nosso projeto agora em julho? É justamente esse estudo e apoio que a gente está precisando. A construção dela está em torno de 16 mil para termos água mineral. Tá? Então, a gente vai fazer aquele poço para poder adquirir água mineral para ser vendido, tá? Para ajudar no projeto. Tá? Porque a gente está tentando ver, porque, ok, nós aqui estamos apoiando, mas a minha visão é que aquele ambiente, o pessoal tenha autossustentabilidade, eles mesmos corram atrás para sustentar o projeto. Né? Essa é a nossa luta até agora. Né? Então a gente está com esse sonho, com esse projeto e queremos pedir muito para que os irmãos nos apoiassem. A gente está precisando desse apoio de 16 mil para poder fazer esse poço, ainda estamos precisando desses 6 mil, 5 a 6 mil para concluir o salão. Tá? Já temos até os blocos lá, mas agora falta só, tem o terreno. Tá? Já temos o terreno, só falta a questão de conclusão do salão. Essa é a primeira fase. Lógico que esse salão a gente está fazendo com a ideia de fazermos o orfanato mais para frente. Né? Mas estamos indo passo a passo, aquilo que Deus tem nos abençoado. Queremos contar com os irmãos e pedimos muito para que os irmãos nos ajudem, sabe? Nos ajudem, não só nas orações, mas também pudessem nos ajudar financeiramente. Tá? Contamos com vocês. Sim, lembrando que nós iremos colocar aqui na descrição todas as informações do pastor, até o contato do pastor, se você quiser falar com o pastor também. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Você, ouvinte da CBM Gospel Rádio, entre em contato com a gente. A gente vai deixar você entrar em contato com o pastor para tudo que você puder ajudar, quiser conhecer mais sobre o projeto, ele vai te passar mais informações. Até julho nós estamos indo. Estou indo eu, minha esposa, mais os irmãos da nossa igreja e tem alguns irmãos da outra igreja que estão querendo acompanhar a gente. Bacana. Então está aberto. Quem quiser acompanhar a gente, só fala, pastor, quer fazer a viagem missionária, nós estamos indo para lá. Então, alguns vão lá e vão ficar lá uns 15 dias. Então, quem quiser ir, no mês de julho, nós estamos nessa caravana. Todos, já fica esse convite. E já aproveita para compartilhar esse link com mais pessoas. Quanto mais você compartilhar, mais a gente vai conseguir divulgar o projeto que o pastor leva lá em Moçambique, o projeto Manancial. Então compartilha com seus amigos, no grupo, clica ali para seguir o nosso canal, porque aí a gente vai conseguir ajudar cada vez mais esse projeto que ajuda várias crianças em Moçambique. Pastor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Falando de espiritualidade, né? Moçambique tem uma cultura, né, espiritual completamente diferente do Brasil, creio eu. Né? Sim. Como que foi essa virada de chave de fé e espiritualidade de Moçambique para o Brasil? Olha, essa parte foi uma das partes que deu um pouquinho de choque em nós, de realidade. Eu não sei que razão, mas em Moçambique, quando a pessoa ela se entrega de verdade, quando ela se entrega e diz assim, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, elas se entregam de verdade. Sabe? Então, quando ela diz eu sou crente, ela é crente. Ela é crente mesmo. Você imagina que, por exemplo, as igrejas lá, a pessoa sai de casa para ir a um culto 10 quilômetros e vai a pé, e o culto de manhã 9 horas, você entendeu? E o culto é longo, nossos cultos. Você entendeu? E lá os cultos são longos, então começa às 9 horas, outros terminam para as 13, 14, então, e as pessoas saem de casa quilômetros e quilômetros. Isso é uma realidade nossa. Você admira, mas como é que é possível que esse pessoal não falta no culto? Não falta no culto, porque o culto é longe e não falta. E olha, está fazendo às vezes um calor. Imagina que é Moçambique, 35 graus de calor, você, às 7 horas da manhã, você está pegando 35 graus de calor na sombra. Entendeu? Então, mas o povo está lá no culto e vocês chamam, e o culto às vezes é uma quarta-feira às 15 horas, por exemplo, a comunidade Batista Manaim, lá em Moçambique, culto de quarta-feira de oração, 15 horas o povo está lá. Entendeu? E você chama em qualquer horário que for, o povo vai, vigílias, o povo vai. Aí eu cheguei aqui, a nossa realidade aqui é completamente diferente. Parece que aqui a gente implora o povo para ir a um culto. Vir no culto. Implora para ler Bíblia. Lá é difícil, porque o pessoal, até para ter uma Bíblia. Ó, agora que eu estou indo para Moçambique, estou levando um monte de Bíblia, porque o pessoal não tem.
Você entendeu, né? Estamos levando um monte de Bíblia, o pessoal não tem Bíblia, sabe? Aí a gente está vendo como é que a gente vai fazer para poder levar um monte de Bíblia, porque a questão da alfandegárias, a questão de... Né, a gente está estudando como levar, porque o pessoal está pedindo Bíblia, tá? Hoje, graças a Deus, com o advento da internet, alguns têm a Bíblia no celular e tá, aquela coisa toda. Mas você vê, aqui nós temos um monte de Bíblia, mas pouco a gente lê. Aqui temos igreja para tudo que é esquina, mas pouco se vai. Às vezes as pessoas tem grande dificuldade para ir a um culto, tem uma grande dificuldade. Lá é diferente. Eu não sei se é por causa da questão tradicional, animistas, aquelas questões que a gente tem lá. O camarada é muçulmano e depois muda, quando vira crente, é crente de verdade. Caso da minha mãe era muçulmana, tá? Ela se converteu, hoje virou até pastora. Você entendeu? Só que hoje, pronto, ela se aposentou, não sentido que ela está com a idade que, né, já não permite, mas para dizer assim, que lá a questão do cristianismo é bem diferente daqui. Quando você vai lá fazer evangelismo, o povo vai em massa. Quando você vai ganhar almas, facilmente você ganha as almas lá, porque o povo é sedento. Né? E eles entram mesmo contigo. Tá? Então lá as igrejas estão crescendo, glória a Deus que estão crescendo muito. E crente lá é crente de verdade. Né? Porque as lutas que a gente tem lá não é fácil. Não é fácil. Não né? é fácil. Você está falando de realidade Moçambique, Isso, Brasil, e isso. tem essa realidade Brasil-Moçambique. Exatamente. A gente tem muita facilidade de ir para o culto, de ter leitura. Exatamente. E o compromisso. Não vai. O compromisso sendo que diferente. lá é completamente diferente. Então lá tem essa questão e eles renunciam mesmo. Lógico que a gente tem algumas, por exemplo, outras realidades que a gente tem, que é briga até agora. Algumas pessoas aceitam Jesus e vêm para a igreja lá em Moçambique. Agora que eu estava lá, tivemos esse problema. O homenzinho aceitou a Jesus e tal, e ele dizia assim, agora me fala aí, porque eu estou casado com 2 mulheres, é nossa cultura. Peraí, deixa eu entender. Você está vendo? Ele está casado. Aí ele diz assim, mas pastor, agora me fala, como é que eu resolvo essa questão? Mas é cultural isso? Não, é cultura, é questão poligâmica lá, entendeu, né? O pessoal casa com 2, 3, principalmente o pessoal islâmico casa com 2, 3 mulheres. É normal para eles. E o moçambicano lá, o camarada tem uma condição financeira boa, ele acaba tendo 2, 3 famílias. Só que agora fiquei em dúvida. E como que é feito, né? Aí é que vem a questão, direcionado o isso? impacto do evangelho na vida dessas pessoas. Até hoje, eu como pastor, vou ser sincero, está difícil a gente resolver essa questão. Está muito difícil resolver a equação. Por quê? Ele chega e diz assim, calma aí, pastor, eu tenho 2 famílias. Me explica, eu não posso abandonar aquela porque elas dependem de mim. Não posso abandonar aquelas lá porque dependem de mim. E você está falando que a palavra de Deus é marido de uma só mulher. Entendeu? É um conflito. Eu vou ser sincero para você, eu prefiro que nem levante polêmica a respeito disso, porque estou com muita dificuldade para responder. É uma equação meio complicada, né? E dizer para ele, abandona esta família e fica com aquela, e aí vem essas questões todas. E aí a gente está com essa luta. Ainda estou à procura de grandes sábios e estudados nesse assunto para me ajudarem nessa equação. E não é uma nem duas, é vários lugares, várias igrejas lá, vários crentes têm esses problemas. Mas já teve um camarada até que chegou a dizer assim, não, então eu prefiro não ficar com as 2 famílias, mas sustentá-los e não ficar casado e ficar só para o serviço do Senhor. Essa arrumou, pelo menos aliviou um pouquinho, né? Mas mesmo assim, né? Imagina, vai ficar só sem estar com a família, então, mas é muito estranho. Mas são questões que aqui a gente não vê, né? Mas lá a gente vê esse tipo de situações, questões assim de, por exemplo, aqui às vezes a gente tem que orar muito para expulsar um demônio, lá não é muito assim, você entendeu? Lá você louvar, só louvor, uma pessoa endemoniada não suporta o meio do louvor. Tá, você vê. Então, são umas realidades meio estranhas, mas tão diferentes, né? A gente canta só no louvor. Aí as pessoas pegam aquele choque, quem está endemoniado cai. Se manifesta. Não suporta o louvor, sabe? Então aqui já é diferente quando eu vejo essa realidade. Lá já temos essa realidade, né? São questões que a gente vê e vive isso, né? A gente vive esse tipo de situações lá. Então a gente chega aqui, vê outro tipo e a gente se acostuma a ver, mas a realidade lá é outra. Existe perseguição religiosa lá, pastor? Com essas 2 culturas completamente diferentes? Glória a Deus que a nossa perseguição não é tão violenta como se nós fôssemos falar para questões, por exemplo, no centro africano, lá mais para outros países, Nigéria, Etiópia, outros lugares. Vamos lá, Moçambique, nós temos a questão islâmica, mas não aquela agressiva, né? O Boko Haram, essa turma que fazem, sabe? Nós não temos esse pessoal lá, né? Mas existe aquela questão de perseguição, existe, tá? Eu tive um amigo, quando eu estava estudando, um amigo meu, né? E
eu vou contar esse detalhezinho mais rapidinho. A gente estava na sala de aula e ele era muçulmano. A maioria do pessoal ali era muçulmano. Então, eles me achavam muçulmano por causa da minha mãe. Lá, porque é questão do nome da mãe. Minha mãe é Aissa Mustafa Naranda Jeta. É um nome islâmico. Então, para eles, esse cara é muçulmano. Apesar de ser Flávio das Dores. Esse camarada é muçulmano. E eu com aquela mania de quero ganhar alma, quer ganhar alma, quer ganhar... Sabe aquela coisa do jovem empolgado? Sim. Né? Eu quero ganhar alma, quer ganhar. Então, eu colocava uns folhetos pequenos, escrito lá. Jesus é o Salvador, aceita Jesus como seu Salvador, ele é bom. Eu escrevia aquilo e colocava no caderno do pessoal sem eles verem. Tá? Eles não viam, eu colocava assim, eles distraídos, eu colocava na sala de aula. E aquilo levou tempo, levou semanas, cada um abria o caderno e encontrava. Eu também tinha que dizer que também tinha. Mas tem alguém que tá falando de Jesus tá colocando aqui. Entendeu? Né? Então eles não entendiam a jogada toda. Até que uma vez eu estava numa matéria que eu nunca gostei da matéria de química, né? E aí o professor disse assim, ele ficou com a minha folha, né, de prova, ele no final de entregou a prova de todo mundo e pegou a minha. E disse assim, Flávio, que nota? Como assim? Você nunca tirou positiva, uma nota positiva lá, a nota é 20, né? Eu tinha tirado 19. Ué, você tirou 19? 19 valores? Como assim? Que benção! Quer dizer, aquela, não falou benção, né? Mas me exaltando, né, na hora. Então eu levantei da cadeira e disse, glória a Deus. Quando eu falei, glória a Deus, o pessoal olhou para mim e percebeu que... Você se entregou ali. Eu entreguei, né? Então eles ficaram de olho. Então um dos rapazes, que era muçulmano, fez isso para mim. Mas não porque ele mata, mas é aquela questão de, afinal é você, né? Aquela situação. Aí acabou a aula e tal, eu saí correndo. O primeiro dia eu consegui fugir. O segundo dia, ele me pegou, colocaram no ginásio. 4 caras assim, ardor, e me deixaram no chão. Né? E aí, você não se identificou que era crente por quê? Por que você se comportava como muçulmano? Você está entendendo? Não é porque eles iriam criar uma violência assim fácil para mim, mas é que eu estava me escondendo com medo. É mais uma violência psicológica. Eu estava tentando fazer uma jogada. Só que nesse instante, um rapaz pegou uma régua. Sabe aquelas réguas de 50 centímetros de madeira? Ele pegou a régua de 50 centímetros. Eu estava no chão. E ele disse, você agora fala desse Jesus. Eu, sabe, pegando a cabeça, fala desse Jesus. Nossa. Ele pegou aquela régua aí, ele bateu e fez essa cicatriz aqui. Tá? Ele bateu assim, pá, e tal. A minha camisa sangrando e tal. Aí ele olhou, todo mundo foi saindo e tal da sala, foi saindo ali do ginásio e tal. Aí ele viu que todo mundo saiu, olhou para mim, me segurou e disse assim, nossa, Flávio, você está sangrando muito, né? Você está sangrando muito. Eu estava sangrando a camisa, ele me levou e disse assim, vamos lá para o hospital, vamos correr para o hospital. Então não foi tipo proposital aquilo? Não foi proposital, mas partiu da ideia de eu não querer me revelar de cristão, né, no meio da situação, né? Aí quando ele foi no meio do caminho, disse assim, nossa, você é muito corajoso. Você é muito corajoso. Então, quem te agrediu te socorreu. E ele disse assim, você é muito corajoso. Nossa, você falou de que aqueles papéis e tal, me fala aí. Quando ele disse, me fala mais de seu Deus, e às vezes a gente pensa assim, poxa, quando alguém me encontra para falar do Evangelho, eu tenho que saber da Bíblia. Naquela época eu não sabia nada da Bíblia, mas o que eu sabia era do testemunho da minha vida. O que Deus fez em mim, é o que eu contei para ele. Sabe? Eu fui contar um testemunho da minha mãe, da minha vida, contei o testemunho daquele rapaz impactado, mas impactado com a situação que ela acabou aceitando a Jesus, porque meus pais foram até o hospital lá, por causa para costurar e tal, que a função estava lá. E esse menino esse irmão até acabou aceitando a Jesus como seu salvador. Tá? Era muçulmano. Mas agora você vai ver. O que aconteceu com ele? Expulsão da família. Por causa da religião. Por causa da religião. Você entendeu? Então, nós temos esses choques lá. Por exemplo, nós somos cristãos. E os empregados da casa, né, pessoas que vêm pedir emprego, às vezes é muçulmano. Tá? Às vezes é um muçulmano que vai lá pedir um emprego lá. Ele quando vai lá, ele não come a carne que a gente come. Tá? Isso está lá, a gente vive isso. Ele não come a carne. Por quê? Porque a nossa carne não é morta como é chamada halal, né? Aqui no Brasil, Moçambique consome carne de frango vindo do Brasil e no pacote vem escrito halal, que é o pessoal muçulmano que vem ao Brasil e faz o abatimento dos frangos. Tem uma maneira de abater. Isso, não pode ser qualquer carne se não tiver a oração islâmica. E é vendida lá. Eles não compram qualquer carne. Não comem qualquer carne. É verdade, é verdade. É assim, lá não se come qualquer carne. O empregado não come qualquer carne da gente. Porque para ele, não. Você é cristão, eu sou muçulmano. Nós temos isso dentro. E a gente convive com o muçulmano e o cristão desse jeito. Você entendeu? Eles podem morrer à fome, mas ele não come a carne se não for morta por um islâmico. Tem que ter lá aquela informação. Tem que ter aquela informação. Halal, isso. Que é morto pelo muçulmano. Entendeu? Então são questões que tem lá, né? Entendeu? Né?
Mas são realidades... São realidades completamente diferentes. Mas já pensou? O cara te bater e te socorrer, eu vou te socorrer porque tá sangrando muito. Mas e glória a Deus, mas glória a Deus, virou crente, virou viado, entendeu, né? Mas... Aí você vê que na Bíblia diz que a gente não deve revidar. Sim. Se o senhor revida, exatamente, aí dava... ele fala, não. Exatamente, foi por isso que ele disse, você é corajoso, você não reagiu, porque você não brigou. O senhor literalmente deu a outra face. Exatamente. Né? Sangrando. Né? Mas foi isso. E pessoalmente, pastor, como que as missões aqui no Brasil mudaram a sua vida pessoalmente? Olha, vamos lá. Primeiro, para eu fazer entender a questão da missão, para eu entender a questão de missões, eu precisei entender visão. Tá? Eu precisei entender a visão. Por que muitos de nós temos dificuldade com missões? Porque a gente não entende a visão. Tá? A gente não entende a visão. Jesus chegou a dizer assim, olha, os campos já estão brancos, tá? Preparados para a ceifa. Tá? Ele está mostrando uma visão. Tá? Então, agora, preparar os cefeiros. Tá? Quer dizer, então ele não dá uma missão sem primeiro mostrar uma visão. Tá? Nós temos em Atos capítulo 16, Paulo, ele ia para a Ásia e tal, o Espírito dizia, não vai para a Ásia não, e tal. Ele vai para outra rota que o Espírito Santo mandou. Diz que quando ele chegou lá, ele tem uma visão, e a visão vinha assim, passa de Macedônia e ajuda-nos. A Bíblia diz assim que Paulo levantou no dia seguinte então você vê, o que impulsiona a missão é a visão que a gente tem. Tá? Se eu não tenho uma visão de minha casa sendo uma casa de bênção, uma casa restaurada, onde todo mundo é crente, onde às vezes temos na nossa casa pessoas descrentes, mas se a gente não tem uma visão daquela casa, onde aquele irmão que não é crente vai ser crente, se você não tem essa visão, você não tem a missão. Então eu preciso primeiro ter a visão. Tá? Eu preciso ser impulsionado por uma visão, porque é a visão que vai impulsionar. Se eu não tenho isso, então não tenho a missão. Então muitas pessoas confundem, ou nós confundimos missões aqui com a ideia de missão é quando a gente vai para fora, missão, e aí resultado, o que acontece é que muitas pessoas estão esquecendo de fazer a missão na sua própria casa. Você está entendendo? Esse é que é o maior dos problemas. Estamos esquecendo de fazer a missão na nossa própria casa. Queremos ir lá para fora, mas estamos esquecendo da nossa própria casa. Sabe? Não, eu vou para o país fora, mas as missões você está esquecendo do seu próprio país. Eu vou para o seu, mas você está esquecendo da sua própria casa. Lógico, para a gente ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, teu confio da terra. Se a gente olhar, Judeia, nossa casa, Samaria, aliás, Jerusalém, nossa casa, Judeia, vizinhos, que era a cidade próxima a Jerusalém, Samaria, os inimigos da gente, porque havia aquela inimizade entre os judeus, e até os confins da terra, lógico, mas se a gente seguir essa sequência, tá? A gente tem que perceber o seguinte, eu preciso primeiro ter uma visão de missões começando dentro da minha casa. Tá? Se a gente tem isso, a gente consegue mudar a história. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que para que a gente se entenda a questão de missões, muitas vezes a gente diz assim, Deus tem que me falar. Tá? Deus tem que falar alguma coisa para mim. Tem que haver uma revelação, tem que haver e tal, não sei o quê. Olha, Deus usa uma arma poderosa na nossa vida. Foi a que Deus usou comigo na questão do projeto Manancial. Se você me dizer, pastor Flávio, o senhor falou contigo, veio alguma revelação e tal. Não, Deus usou uma arma poderosa, que tem usado para muitos de nós. Sabe qual é? Necessidade. Mostrar a necessidade. A necessidade. Você entendeu? Se Deus permitir você ver uma necessidade em algum lugar, meu amigo, Deus está te colocando em um ambiente de missão. Deus está te colocando, Deus está dizendo assim, olha essa necessidade. Se você ver a necessidade, então Deus está dizendo assim, e aí, filho, o que é que você vai fazer? Exato. Ele vai te mostrar, está acontecendo isso. Exatamente. Você lembra da história do bom samaritano? A história do bom samaritano? O homem descia de Jerusalém, estava descendo, e aí foi assaltado e ficou semi-morto no chão. A Bíblia diz assim, descia um sacerdote, olhou para o homenzinho lá e passou de lado. Por quê? Qual era a visão dele? Ele não teve visão a respeito do homem caído, mas o que estava na cabeça dele? Calma aí, eu não vou me contaminar com esse homem. Isso aí não diz respeito a mim, isso não é para mim. Você entendeu? Então você vê que a visão muda. Aí passou o levita, mesma situação. E quando chega o bom samaritano, tá? Ele olha para aquilo, sabe o que ele teve que fazer? Eu não vou dar resposta a esse homem, eu serei a resposta dele. Então qual é o nosso maior problema de não sermos missionários? É que nós queremos dar respostas, e Deus quer que a gente seja a resposta. E aquele homem foi a resposta daquele homem caído. E ele deu de tudo, deu seu animal, deu dinheiro, ajudou aquele homem. Tá? Por isso que o texto no final diz assim, quem desses três foi o homem próximo daquele que estava caído? Não diz quem é meu próximo, que vem se aproximar. Não é aquele que vem ter comigo, mas está dizendo quem é o próximo do caído.
Então, o que é a questão missionária? A questão missionária está conectada com essa visão. Eu perceber quem é o meu próximo. Se o meu próximo que está ali está passando situações difíceis, então eu tenho uma missão. Porque a missão está conectada com a visão que eu preciso para um futuro. Tá? Você primeiro projeta e diz, não, projeto, eu quero fazer isso, aquilo. A necessidade é essa. Não, então, vamos lá. Missão é essa execução. Missão é a execução. Tá? Então, nós temos essa dificuldade de a gente não perceber, o que faz a gente não entender muito missões. Por isso que a gente, quando a igreja fala de missões e missionários, as pessoas já jogam assim, esse cara é corajoso para fazer missões. Nossa, esse camarada é corajoso. Sabe? Então, a pessoa nunca se coloca nisso, mas Deus colocou nós todos para fazermos missões. Tá? Todos nós fomos colocados para viver as missões. Todos nós fomos colocados. Sabe por quê? Porque nós pertencemos a um país. Nós somos representantes de uma instituição. E essa instituição chama-se Reino de Deus. E nós aqui, enquanto estamos aqui na terra, a gente é embaixador. Tá? A gente vive aqui. Eu sou de Moçambique, vivo aqui na cultura brasileira, mas ao mesmo tempo eu sou embaixador. O que me fez eu ficar tranquilo no Brasil é para eu não ter o choque. É porque quando eu cheguei aqui, encontrei a cultura do reino. Você entendeu? A cultura do reino não vai mudar. Se você vai para a Suécia, vai para Portugal, vai para a Espanha, para onde você for, se você chegar lá e encontrar a cultura do reino, você vai ver que você se adapta fácil. Não vai ver choque. Você encontrou o reino lá. Você entendeu? Então, uma das coisas que me assegurou foi isso. Cheguei aqui e encontrei a cultura do reino. Encontrei crentes, poxa vida. Então, isso já não dá um choque, né? Mas é essa a questão da visão, né? E o que mais te surpreendeu na prática, Sim. nessa vida de missão? O que mais te surpreendeu nessa mudança de tudo, né? Para você continuar a viver essa missão? Olha, eu vou dar uma história muito interessante, sabe? Uma vez eu estava trabalhando em Moçambique, eu fui para uma região bem remota, sabe? Mas bem remota mesmo, de muita dificuldade. Íamos lá para fazer levantamento do pessoal lá que estava contaminado com AIDS e tal, porque lá em Moçambique tem muita contaminação do AIDS, né? AIDS ou SIDA, ou AIDS, em Moçambique chama SIDA, né? E a gente tinha que fazer um levantamento naquelas regiões. A gente foi para uma região mais remota que você possa imaginar, bem pobre, tá? A gente chegou lá naquela região e encontrou lá um casal lá sentado, e aquele casal estava lá sentado num tronco de mangueira, né? Aqueles troncos de mangueira, e era horário de meio-dia, né? E tal, ele olhou para mim, eu cheguei lá, que vai Massi, né? Que é no dialeto, né? Estou pedindo água, né? Por favor, estou pedindo água. Aí ele, não, entra para me dar água e tal. Só como era a hora do almoço, ele trouxe uma comida para mim, e ele trouxe uma peneira. E aquela peneira tinha aquelas larvas, sabe? As larvas da madeira. Tinha na peneira. Costuro, né? Tava lá. E ele chegou lá, não, antes de você falar alguma coisa, vamos almoçar. Ele me deu a peneira ali e tal, eu comecei a comer, foi comendo um e outro e tal. Te confesso que foi uma guerra, né? Mas depois de andar dos momentos, ficou tão gostoso que até comecei a imaginar num camarãozinho, certo? Para ver se engolia, né? Mas passou e tá aquele momento, pedi água, a água veio numa cabaça, chamam cabaça lá, estilo casca de coco, sabe? Sim. Né? Grandona assim, me trouxe a água, tinha cor de, sabe, de barro, a cor. Terrível a água. Barrenta. Aí eu bebi e tal. Aí, nossa, foi difícil um momento, né? Mas eu vinha para fazer um trabalho. E quando eu cheguei lá, ele disse assim, e agora pode falar o que você vai fazer. Você tá vendo? Eu disse, meu Deus. Quando ele falou, fala o que você vai fazer, eu disse, opa, eu vim falar para você de Deus. Mas eu estava tentando só para... Porque eu estava curioso, ver eu orando para cada comida que ele colocava na mão, né? Eu disse assim, não, eu vim aqui para falar de Deus. Eu disse, fala. E a gente começou a conversar sobre Deus, sabe? E ele ali todo empolgado e tal. Amado, eu esqueci o projeto que a gente ia fazer. Tá? E isso foi numa quarta-feira. No sábado eu fui lá com o pastor da região e fomos lá. E o camarada abriu a igreja lá. Glória, você tá imaginando? Então, mínimos detalhes. Mínimos detalhes, entendeu? Mínimos detalhes. A gente tem que estar à disposição do Senhor para mínimos detalhes. Né? Então, muitos desafios. Por exemplo, aqui no Brasil, eu me lembro, 2007, se a memória não me falha, eu saía de casa todos os dias para jogar bola no seminário. 5 horas eu passava de uma casa, eu encontrava uma senhora lá regando, né, o seu jardim. Eu chegava lá e dizia, oi, dona Geni. Eu sempre saudava ela, sempre saudava. E dava um sorriso, né? Saudava e dava um sorriso para ela e ia embora. Um dia eu não vi ela, outro dia eu não vi ela, passaram uns 2, 3 dias sem ver ela, eu perguntei na casa, cadê essa mulher? Ah, não entra, ela está doente. Quando eu fui lá, encontrei ela sentada, deitada no sofá. Poxa, eu passei daqui, já não te vejo e tal. Ela disse, ai, filho, eu estou doente e tal. Eu disse, ai, que pena e tal. Você aceita eu fazer uma oração? Ela disse, eu já sabia que tinha alguma coisa estranha contigo. Diferente. Ela notou.
Alguma coisa estranha. Então, ela disse, não, mas eu disse, não, é que eu sou pastor. Eu sabia. Aí a gente começou a orar, eu orei com ela, ele convidei ela para o culto, depois discipulamos ela, batizamos ela, ficou membro da igreja. Então, é dizer assim que eu acho que uma das coisas que pode nos levar a um grande desafio com sucesso é a gente incorporar o que realmente nós somos na cultura brasileira. A gente pertence a uma cultura do reino. Sim. Entendeu? Né? Então a gente precisa trazer isso conosco. Não importa. Uma vez um menino da igreja, o irmão da igreja, fazendo evangelismo comigo, ele disse assim, pastor, mas toda vez que a gente fala de Jesus para essas pessoas, elas não aceitam. Eu disse, irmão, teu trabalho não é convencê-los. Teu trabalho é jogar a semente e vai embora. É verdade. Joga e vai embora. Porque quem convence é o Espírito, não é nosso trabalho. O maior problema da gente não fazer missões é que a gente tem que estar com medo da rejeição. Da rejeição. De não ser aceite, de não... E tal. Não, isso não é nosso trabalho, querido. Não é nosso trabalho. É fácil fazer missão se a gente ter essa convicção na mente. É fácil fazer. Sim. Você entendeu? Chegar para alguém, não, Jesus te ama, Jesus é salvação e tal. Ah, mas ele vai xingar. Não importa. Deixa que esse trabalho não é nosso. O Espírito Santo é quem convence da justiça, do pecado, do juízo. Ele é quem convence. Quando eu coloquei isso na minha mente, amado, virou show. Virou show. Não, sem medo de nada. Eu conto meu testemunho que o Rafael, que inclusive está internado, um abraço, Rafael, melhoras. Ele trabalha comigo, né, na ambulância, e ele demorou 3 anos para me trazer para a igreja. Você 3 anos. Tem encontro de homens, tem C. E eu, um dia eu vou. E um dia ele convidou uma galera e não me convidou. Eu falei, como assim? Não vai me convidar, não? Ele falou, você não vai? Eu falei, pois agora eu vou. Quando que ele falou, hoje, pois eu vou. Né? Aí eu liguei pro meu irmão, que já tinha sido batizado fazia pouco tempo. Falei, que esse negócio de crente aí? Ele, como assim? Eu falei, não, tem um churrasco aí, que a gente brinca aqui, né? Tem rede de homens, churrasco é por minha conta, né? Tem um churrasco na igreja aí, rede de homens. Não, você vai, se você gostar, eu vou com você. Né? E parece que foi aquele dia que Deus tirou pra... Você tá vendo? Né? E hoje estou aqui. Graças a Deus, minha esposa batizou, meu filho batizou. Então, meu irmão está aqui hoje com a gente, trabalhando com a gente. E eu acho que isso que o senhor falou é interessante. A gente detalhes, plantar a semente. Isso. Né? Joga o senhor falou de a pessoa te reconhece. Eu cheguei, quando eu me batizei, eu fiquei meio assim, né? Falei, nossa, o pessoal vai me criticar porque eu sou crente, né? E uma menina que trabalha comigo, e ela chegou e falou, o que você tem? Eu falei, nada. Você tá diferente. Aí eu, como assim? Tô normal, não. Você tá com um negócio diferente. Aí eu falei, não. Tá indo pra igreja? Eu falei, batizei, final de semana, ou isso aí. E ela não é cristã. Isso. Ela, continua que tá te fazendo bem. Você tá vendo? Nada. Assim, você tá vendo? Porque assim, né? Você e tá essas vendo? experiências são importantes pra nossa vida, pastor. E eu queria te fazer uma pergunta. Para ser missionário, precisa ser corajoso. Sim. Isso todo mundo sabe. Sim. Já aconteceu algum evento que o senhor falou, nossa, agora eu preciso ter coragem de verdade. É verdade. Que te balançou? Tirando comer as larvinhas da primeira. Para te falar a verdade, a questão de sermos corajosos é muito difícil pelo seguinte, é que o que está conectado à coragem é a confiança, em quem você confia. Entre a origem de um projeto até o final do projeto, com quem você vai é que vale mais. O que conta é com quem vai. Com quem vai. Quem te acompanha, quem está indo contigo. Tá? Para enfrentar uma luta, o que vale é quem vai contigo. Por exemplo, se eu não confiar no Senhor, eu confiar em um amigo para um problema, a questão é que eu vou depositar minha confiança naquele camarada, entendeu? Sim. Então, muitas vezes a coragem está conectada a quem você vai confiar. Tá? Quem você confia? Os grandes heróis da Bíblia, lá em Hebreus 11, lá quando vai falar aquela galeria de heróis ali e tal. Lógico que heróis hoje para nós é totalmente diferente, né? Quando a gente pensa em heróis aí, nós temos muitos heróis aqui brasileiros e tal, mas foi pelo mérito que eles tiveram, campeão do mundo, blá, 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 isso e aquilo e tal. Mas na Bíblia, eles não foram campeões do mundo. Não é isso que era o aspecto deles serem heróis. Deles serem heróis foi pelo fato deles confiarem no Senhor. Tá? A coragem que eles tiveram foi da confiança que eles tinham no Senhor. Então, uma coisa que criou em mim foi isso. Se o Senhor está nesse negócio, eu vou. O que vai acontecer não me importa. Vai haver guerra, vai haver isso e aquilo. Senhor, eu estou confiando em Ti. Senhor, Tu vais me levar. Então, eu comecei a pedir a Deus para me ajudar a ter confiança no Senhor. Não é fácil. É uma vida de muita entrega, de muita renúncia. Mas o que está em jogo é a confiança. Tá? Aquele que colocou aquilo que eu falei para ti. Tá? Se há missões, por exemplo, você encontra uma necessidade. Você está passando para a rua e encontrou um bêbado na rua. Tá? Se você olhar para aquela necessidade e transformar aquilo, poxa vida, é minha missão, entendeu? Automaticamente
ao colocar na mente, é minha missão, mas é missão para quem? Para o reino de Deus. Então, esse que está colocando, ele vai trazer confiança em você. Eu me lembro de um rapaz que até uma vez depois causou problema com a gente, era 25 de dezembro, né? Final de ano. Final de ano. Aí eu lá, na minha casa, dormindo e tal, aquela coisa toda, me acordaram 3 horas da manhã. Chegaram lá, bateram a porta. Pastor Flávio. Uma pessoa que nem me conhecia, mas sabia que eu era pastor, bateu a porta. E ele chegou e disse assim, olha, tem um rapaz que está se jogando na estrada. Está querendo se atirar lá na Raposo. E se ele se jogar lá, ele vai morrer. Está cheio de policiais e tal, aquela coisa. Como pastor, o senhor pode vir para vir ajudar? Eu fui lá no ambiente daquele pessoal todo, até saí de short, chinelo, porque era tanta urgência. Saí correndo, cheguei lá, pedi para os policiais, por favor, me libera espaço para ele. Ele estava querendo se suicidar, ele estava com uma depressão profunda, mas profunda mesmo. Ele estava lá para se jogar. Aí ele sentado lá querendo se jogar. E eu cheguei lá e sentei do lado dele e tal. E aí comecei a falar para ele de Deus, comecei a falar para ele, olha, eu tô aqui, sou teu amigo e tal, estamos juntos nessa luta e tal. Fui falando de por que você vai fazer isso? Um Deus que ama tanto a ti, sabe? Você está querendo jogar fora, você não está tendo memória, sabe? Olha o que Deus te deu lá atrás, olha a família que você tem. Ele tinha família, tinha filhos e tal. Aí ele começou a achar, mas ele chorou tanto que eu abracei ele, disse, mas os policiais vão pegar. Eu disse, não, fica tranquilo. Eu pedi aos policiais, olha, podem nos escoltar até o hospital. Escoltaram a gente até o hospital. Sim. Fiquei com ele naquela madrugada até a noite do dia seguinte lá no hospital. Eu fiquei lá, tá? Fazendo companhia para ele, sabe? Foi tomando medicações e tal, aquela coisa toda. Os policiais jogaram a responsabilidade na minha mão. Se acontecer alguma coisa, é a sua responsabilidade. Aí eu fiquei com ele aquela noite toda. Aí eu levei ele para casa, cheguei na casa dele e tal. Não, você viu? Uma coisinha lá, aquilo virou um show na casa deles. Não, pastor. A gente foi lá, eu entrei com a minha família lá, começamos com o discipulado, livramos aquele rapaz da depressão, levamos um mês na luta, discipulando e tal. E aí a gente conseguiu livrar aquele menino daquela situação. Isso, a partir daquele momento, aquilo começou a chamar a atenção para mim. Que todo momento que você está andando na rua é uma oportunidade de Deus te usar. Não espere haver dias especiais. Todo momento, todo dia é uma oportunidade. Quando você coloca na mente que todo dia é uma oportunidade, você vai perceber que está em você a missão. Tá? Todo dia é uma oportunidade. Porque todo dia tem alguém ao teu lado. Todo dia está uma pessoa descrente. Todo dia está uma pessoa com uma crise. Todo dia está uma pessoa com uma luta. Às vezes eu falo para minhas filhas, você vai entrar no ônibus. Está lá no ônibus. Sempre tem um diálogo, cria um diálogo como meio de ponte, né? E aí, tudo bem? Tudo bem e tal. Você vai ver que todo mundo vai dizer, tá tudo bem, mas eu tô com uma dor de cabeça. É na hora que você vai dizer, deixa eu fazer uma oração. Entendeu? Vou fazer uma oração. Todo mundo aceita fazer oração. E no meio da oração, Senhor, cura esta pessoa, faz com que ela aceite Jesus como Senhor Salvador e tal. A gente criar uma ponte. Jogou a semente e deixa o Espírito fazer. Deixa o Espírito reagir. Sabe, o nosso maior problema, eu acho que o nosso maior problema é que a gente tem medo da frustração de falar para alguém de Jesus e a pessoa não aceitar. E a gente tem aquela mania de quem convencer. A coisa que mudou meu coração foi exatamente isso. Eu não tenho que convencer, não. Eu faço o que tem que fazer e pronto. E deixo o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Ele está em ação na terra. O trabalho dele não é nosso trabalho. Entendeu, né? A gente só fala da redenção, fala de tudo que Cristo já fez. E o Espírito vai convencer. O trabalho dele. Eu não vou fazer o trabalho do Espírito. Entendeu, né? É isso que tem feito com que a gente encontre essa força na questão missionária. Mas, principalmente, o que eu entendi foi a questão da visão. Se eu não tiver visão... Não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Em Moçambique, para eu poder ter o projeto da missão, eu tinha que ter a visão. Vi aquelas crianças, eu disse, meu Deus, imagina essa criança amanhã ser como eu. Imagina essa criança amanhã ser um pastor, ser um missionário. Poxa vida, essa criança ser assim. Aquilo que me lembrou daquilo que eu sonhei desde os 14, 15 anos, de um orfanato para poder fazer essa criançada crescer. Não, vou mudar a realidade do meu povo. Eu vou mudar a realidade, porque eu conheço a realidade do meu povo. Então eu vou usar. Se Deus me trouxe para cá, alguma coisa Deus tem que... Tem plano, tem propósito nisso. Sim. Eu estou usando esse propósito. Eu entendi que eu sou a ponte para que os brasileiros possam apoiar aquele pessoal. Então, eu sou uma ponte para poder mudar a história de Moçambique. Né? Bacana. Você já pensou em desistir, pastor? E, assim,
Deixe uma dica para quem está pensando em desistir do ministério. O que se deve fazer? Já pensou em desistir nessa luta? Porque é uma luta. É uma luta. Você já pensou em desistir, pastor? Olha, para falar a verdade, eu nunca pensei assim. O único momento que eu tive de pensar em desistir foi quando a gente chegou aqui nos primeiros anos, né? Que a gente entrou dentro do seminário. E ali no seminário estava difícil a situação para nós que éramos casados, né? E aí minha esposa dizia assim, Moro, a gente não tem nem o dinheiro para comprar uma fralda descartável. Puxa vida, a gente não tem nem para comprar uma fruta aqui e tal, porque você comia o que o seminário te dava. Né? E a gente não tinha aquela situação toda, minha esposa ali marcando, sabe, Flávio, vamos, eu vou embora, eu vou para Moçambique, você fica. E depois eu disse, poxa vida, eu larguei uma bolsa dos Estados Unidos porque eu ia sozinho. Agora que Deus abriu a porta para virmos nós todos, sabe, porque era pressão, sabe, era pressão. Aí depois o pastor, o diretor de seminário chegou para mim e disse assim, Flávio, o que vocês estão passando é porque Deus estava os preparando para grandes coisas, tá? Não desista, porque toda prova é promoção. Quando Deus te permite uma prova, uma situação difícil, Deus está querendo te promover para algo maior, tá? Então, isso foi a coisa que entrou em minha vida como faca, cara, entrou e cortou, total. Até hoje, eu entendo, se Deus me submete a uma situação, é porque Ele quer me promover. É exatamente nesse momento, quando a gente está com uma dificuldade, meu Deus, eu vou dizer, não, se a dificuldade chegou, a Bíblia diz o quê? Tem de grande gozo quando passares por várias tribulações, provações. Então, quando você entra nesse ambiente, em vez de você pensar em desistir, você tem que começar a dizer assim, chegou minha promoção. Deus está me levando para uma grande promoção. Sabe? Então foi uma das coisas que eu nunca mais pensei em desistir por causa disso. A confiança que eu tenho no Senhor, se Ele me deixou vivo para isso, eu não vou desistir. E uma das coisas que houve um momento que eu quis desistir, mas não desistir, eu acho que me abateu quando eu tive o acidente. Né? Quando eu estava com o acidente, eu estava em casa, da cintura para baixo não estava funcionando nada, né? Aqueles ferros todos e tal, acamado e tal, aquela situação toda, depois de estado de coma, aquela situação toda, a voz não saía, aquela confusão toda, eu olhando a minha família naquela tristeza, aí de repente uma irmã trouxe o carrinho, aquela cadeira de roda, né? A cadeira de roda, ela trouxe a cadeira de roda, meu Deus, eu vou ficar paralítico, dependendo de todo mundo, porque era para, né? Esse cara vai ficar paralítico, foi aquela confusão, meu Deus, paralítico. Esse acidente para nós, pastor, o que aconteceu nesse acidente? Como que foi esse acidente? Eu estava ajudando o irmão na igreja, sabe? Eu estava ajudando o irmão na igreja. Na obra, olha. Na obra, a gente subiu no teto, ele subiu lá para arrumar um vazamento de água, porque de manhã, à noite teríamos, era de manhã, à noite a gente teria o evento das mulheres lá, congresso de mulheres que haveria lá. Aí ele foi lá e viu, e olhou, e disse, olha, pastor Flávio, aqui precisa de um ferro assim, mas como ele estava falando da distância, eu disse, deixa eu vir ver. Eu fui lá, cheguei lá, andando em cima das tábuas, sabe? Você anda na tábua, empurra a tábua em cima do telhado. 9 metros de altura, 10 metros de altura, imagina, lá em cima. Aí eu fui lá e vi o ferro, eu disse, esses ferros eu tenho no carro, deixa eu ir lá buscar. Quando eu estou voltando, vou empurrando as tábuas, ando nas tábuas, empurro as tábuas. Aí uma das tábuas não estava debaixo da viga, então ela cedeu. Eu fui direto para o chão. De lá, e quebrou, sabe? Abriu, né? A parte só ficar a coluna e as duas partes soltadas, quebrou mesmo, sabe? Aí, então, aquela situação toda, corre no hospital, o povo lá e tal, já morreu e tal, pessoas fazendo sinal de morte para a minha esposa, já era e tal, mas glória a Deus. A minha esposa, naquele dia mesmo do congresso, que havia, pessoa que ia desistir do congresso, Deus falou com ela, ela entrou no quarto para orar, Deus disse para ela, olha, essa enfermidade, essa situação não é para a morte, se fosse para morrer, ela teria morrido na hora, então pode ficar tranquilo. Ela levantou, disse, meu Deus, meninas, se preparem, vamos para o culto. Fizeram um congresso naquela noite, né? Fizeram um congresso e tal, mas foi uma batalha. Foi uma batalha. Pergunta para o pastor Gerson o sofrimento que se teve aqui. Glória a Deus. Inclusive, na rede de homens, o pastor do Tocha falou assim, vocês vão conversar com o milagre. Vocês vão conversar com o milagre hoje. E foi mesmo, sabe? Mas, então, aqueles momentos que eu quis desistir foi justamente por isso. Aí eu recebia orações todos os dias, né? Então, deu graças a Deus. O pastor Gerson sempre mandava oração para mim. E as orações dele, sempre orando, Senhor, que não fique nenhuma sequela, que levante o teu servo, que não desespere muita gente. Então aquelas orações das pessoas foi me levantando, até que um dia um irmão chegou lá e disse assim, Flávio, Deus tem propósito. E quando Ele tem propósito, não deixa morrer seus filhos. Então você vai cumprir sua missão nesse lugar. Foi aquele dia que eu fiz pacto. Eu disse, Deus, eu quero viver os melhores 50 anos da minha vida.
tô na luta, assim, eu vou querer ver os melhores agora, sabe? E a partir daquele momento até hoje, estou nessa guerra e Deus tem me abençoado muito, né? E Deus tem me abençoado muito. Amém. Pastor, como a gente pode usar o exemplo de vida de Neemias no nosso dia a dia? Olha, é interessante na questão de Neemias, eles estavam na questão do cativeiro lá de 70 anos, cativeiro e tal, Jerusalém está destruído. Aí então veio o irmão dele, Anani, de Jerusalém, todo desanimado, porque a cidade estava destruída, os muros caídos, as portas queimadas e tal. E Anani sai de lá de Jerusalém e ele vai em direção a Neemias, né? Vai lá, e Neemias pergunta para ele, o que está acontecendo? O que aconteceu? Como estão os irmãos? Como está a situação de Jerusalém? Neemias teve a oportunidade, aliás, Anani teve a oportunidade. Ele estava no local da crise, ele estava no local da dificuldade, ele estava no local da necessidade, mas ele foi como muitos de nós. Local de dificuldade, de necessidade, ele foge. Uhum. Mas agora você vê, encontra Neemias. Neemias, copeiro. Neemias não era pedreiro. Neemias não era engenheiro. Neemias não tinha nada a ver com Jerusalém. Neemias não ouviu revelação da parte de Deus. Não foi como Moisés na sarça, como Jacó, escada e tal. Todos os outros homens, Paulo, estrada de Damasco. Não foi revelação, não. Tá? Neemias não foi revelação. Neemias foi uma necessidade que impuseram a ele. Os muros estão caídos, a situação está difícil. Então, aquela necessidade foi o que chamou a atenção de Neemias. Então, Neemias houve uma necessidade. Jerusalém está assim, a cidade dos meus pais está assim. Meu Deus, Senhor, ele se levanta para o Senhor. Ele olha para a necessidade. Então, qual foi a ideia primeira de Neemias? Em vez de dar resposta como Anani deu, Neemias não deu resposta. Neemias disse, eu vou ser a resposta. Vou me levantar como resposta. Então você vê, uma lição que a gente precisa aprender com Neemias é exatamente essa primeira resposta que a gente precisa. A gente precisa ser resposta e não dar resposta. Tá? Provavelmente você pode ser a última porta que alguém vai bater para pedir ajuda. Então você tem que ser resposta. Quando você encontrar uma situação de crise, de dificuldade, de necessidade, que você olha para a situação e diz assim, calma aí, como é que eu posso ser a resposta e não dar a resposta? Eu preciso ser a resposta. Tá? Então, Neemias ensina para nós esse segredo. Ele não tinha nada. Se você disser assim, não, mas eu só vou fazer missões porque eu tenho que ser chamado, tenho que fazer aquilo, tenho que ter dinheiro, tenho que fazer aquilo. Não, Deus não está te pedindo isso. Ele vai resolver essa questão. Mas eu quero que você, em pessoa, seja a resposta para aquilo. Sabe? Que você esteja naquele ambiente, que você seja a pessoa que vai mudar a história. Sabe? A nossa empresa, às vezes a gente olha para as empresas e diz, nossa empresa não tem santificação. A nossa empresa é santa por causa de nós. Sabe? Olha, Deus estava na sarça ali, Moisés olha para a situação da sarça, Deus disse para ele assim, ei cara, o lugar que você está pisando é santo, meu. A terra que tu estás já são as sandálias. Mas calma aí, a terra era santa? Não, não era a terra que era santa. Deus disse, a terra é santa, mas não por causa da terra santa, é porque a presença do Senhor santificou aquele ambiente. Então você chegou aqui, eu estou aqui, esse lugar vai ficar santo. Tá? Então o que isso nos remete? A nossa santidade, em qualquer ambiente que a gente for, santifica o lugar. Porque nós carregamos a luz. Onde a gente chega, a luz se espalha. Lembra que você falou? Cheguei no meu trabalho e, entendeu o que está acontecendo? Porque parece que a gente não está fazendo nada. Entendeu? Então, Neemias, ele disse, não, eu vou ser a resposta. Então, imagina, a minha empresa, meu chefe é ruim, minha empresa está ruim. Não. Eu sou a resposta para aquela empresa ter a luz e ser diferente. Se você der a resposta, é verdade mesmo, é ruim mesmo, você está profetizando negativamente. Entendeu? Então, o que você precisa usar? Não, Senhor, usa-me como a resposta para a mudança daquele lugar. Minha casa, Senhor, minha casa, olha a minha casa, as dificuldades da minha casa, olha, minha casa é ruim, minha casa... Não, tua casa não é ruim, se você está lá, você é santificado pelo Espírito Santo. Então, onde você chega, muda o ambiente. Então, você não precisa dar resposta, você precisa ser resposta. E ser resposta, exatamente como muda os ambientes. Então, Neemias nos ensina a primeira coisa, ser resposta. Tá? Segundo, Neemias mostra para nós necessidade. A necessidade nos faz ser grandes missionários. Porque ele viu a necessidade, ele disse, não, eu vou lá. E ele foi exatamente essas questões. Eu aprendi dele essa questão. Como é que Neemias vai fazer missões em Jerusalém sem saber nada, sem ter nada? Você entendeu? Porque quando você começa a ter uma missão em seu coração, não conta para ninguém, enquanto ainda é um embrião, enquanto ainda é pequenininho. Né? Quando você fazer embrião, a gente não conta a ninguém. Sim. Bebê pequenininho, a gente não conta. Conta quando já está grávida. Você, tô grávida, amor, tô grávida, entendeu? Né? Aí agora eu vou contar, tô grávida. Tá? Então, quando a visão já está dentro de você, é preciso... Então, nós precisamos contar sonho, contar a visão. José
teve que fazer o quê? Contou a visão. Mas por que ele contou? Porque Deus vai começar a usar muitas vezes até oposições, como também vai ajudar pessoas para te apoiarem. Ou opositores, ou apoiadores. Os opositores é para realçar se você está certo do que você colocou do que ele colocou no teu coração. A oposição faz com que realça o propósito. Neemias está lá sofrendo. Tobias, Sambalate, Gesem, aquela turma toda fazendo pressão nele. O que Neemias falou em Lucas capítulo 6? Eu estou fazendo uma grande obra, cara. Vocês estão me chamando para um bate-papo lá no templo e tal, não sei o que. Eu vou largar minha obra por causa disso. Eu estou fazendo uma grande obra. Sabe? Então, o que ele percebe? Que muitas vezes as oposições parecem coisas negativas, mas as oposições, elas nos impulsionam para termos a certeza que está dentro de nós. Sabe? Uma das coisas interessantes foi que meu pai sempre dizia assim, seu fraco, seu burro, você não vai dar em nada. Olha só, o que me impulsionou a não ser um menino negativo, porque eu acabei me envolvendo com drogas, com um monte de coisas na juventude. Sabe? Querendo ser rebelde para dar resposta ao meu pai. Eu queria dar respostas ao meu pai, ferindo ele, eu sendo ruim. Porque eu dizia assim, se eu for ruim mesmo, fumando maconha, fazendo não sei o que, vão dizer, filho do senhor Cristiano. Então vai manchar o nome dele, porque ele tinha nome na cidade. Você está entendendo? Uhum. Então eu estava sendo o quê? Uma resposta negativa, querendo, sabe, me vingar da situação. Até que um dia, um rapaz falou para mim, disse assim, não. Eu sei que você está sendo, teu pai está te tratando desse jeito. Que tal você fazer tudo diferente que teu pai está fazendo? Sabe o que você faz agora? Vai lá, estuda, faz isso, faz aquilo para mostrar para ele. Olha, sim, eu comecei a lutar para querer mostrar a ele que eu posso ser diferente. Eu não estava dando simplesmente uma resposta, estava querendo ser uma resposta contrária do que ele estava dizendo que eu era. Agora, eu percebi o seguinte, que a oposição dele impulsionou para eu querer dar uma resposta. E sabe o que isso fez? Me levantou. Eu disse, não, eu vou ser a resposta. Eu estou aqui para ser uma resposta. Sabe? É fácil darmos uma resposta. Então, melhor que dar uma resposta é ser uma resposta. Ser uma resposta. Entendeu? Isso aí muda tudo na nossa história de vida. Aí, então, quando eu comecei a lutar, correr atrás, até chegar, quando eu já estava aqui no Brasil, tá, me lembro, já estava pastoreando e tudo, e fui para Moçambique, eu disse, e aí? O que tu falas agora? Você entendeu? Mas ao mesmo tempo eu tenho que chegar lá e dizer assim, eu vim te pedir perdão, sabe por quê? Porque toda vez que você fez isso comigo, eu sempre te odiei, fiquei com raiva e tal. Mas como eu não quero esse veneno em mim, eu te perdoo e tal. Sabe? E soltou. A partir daquele momento eu entendi. Flávio, Israel, você precisa ser resposta. Deus, quando te chama para qualquer ambiente, é para que você seja uma resposta. Dar resposta é muito fácil, mas seja a resposta. E ser a resposta, meu amigo, é muitas vezes entrar com tudo. É muitas vezes renúncia, dar o seu melhor. É muitas vezes você entrar no campo de batalha como Neemias fez. Entendeu? É uma das coisas que me impulsionou a olhar muito para Neemias. Esse cara, como é que esse cara foi fazer isso como uma missão na vida dele? Sim. Como é que esse cara largou? E ele estava bem. Estava lá, em Suzano lá, tudo bom, com o rei lá, aquela situação toda. Mas ele largou tudo aquilo. Mas quando ele falou da visão que ele tinha, da missão que estava dentro dele, ele pediu, o que o rei falou? Vou falar com aquele fulano tal para te dar madeira, para dar isso, para dar aquilo. Então, quer dizer, quando a gente fala aquilo que está dentro do coração, como visão, como sonho, é muito bom. Tem opositores, mas tem apoiadores. Por isso que eu quero contar com todo mundo. Estou contando a visão do Projeto Manancial para contar com vocês. Eu quero pedir para todos vocês que estão aqui assistindo a gente, seja uma resposta conosco nesse projeto, tá? Seja uma resposta, tá? Ah, meu Deus, que entrevista! Esse pastor dá entrevista para 3 horas, né? Eu gostaria, pastor, que o senhor deixasse uma oração para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores do YouTube. E também, né, eu quero convidar mais uma vez para você participar desse projeto. Nós vamos deixar aqui na descrição todos os contatos do pastor, o número do Pix, se você quiser participar também. E o pastor vai fazer uma oração para a gente agora, para os nossos ouvintes da CBM Gospel Rádio e também para os nossos telespectadores do YouTube. Amém. Então, queridos, antes de fazer a oração para vocês, para dizer assim que queria pedir para você que estiver em sua casa, no ambiente que você estiver, ore para o Moçambique, tá? Por isso que eu trouxe aqui a bandeira, para a gente estar orando para Moçambique. Mais uma vez, quero que você seja a resposta, tá? E você possa apoiar esse projeto, possa apoiar a nossa igreja, a Comunidade Batista Manaí, né? Lá em Moçambique, tá? Estamos orando para que Deus levante missionários, homens que possam também nos apoiar nesse projeto, e contamos com vocês. Também quero aproveitar e estar orando para pessoas que nesse momento estejam passando por alguma luta, alguma necessidade. Eu só vou dizer para você uma coisa: se você veio hoje e assistiu a gente hoje, sempre eu falo na igreja que Deus não trabalha com obra do acaso.
tá? Deus não trabalha com do acaso. Deus trabalha com propósito. Então Deus fez você escutar esse momento, ou assistir esse momento como um propósito. Então vamos estar orando. Vou estar orando por Moçambique. Também peço para que você ore conosco por Moçambique. Então vamos estar orando por Brasil, tá? Eterno Deus, as nossas vozes elevadas ao teu trono, te rendemos ações de graças, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai querido, nesses momentos especiais que o Senhor tem nos proposto, Pai, a falar do teu reino, de assuntos que dizem respeito ao teu reino. Oramos, ó Pai, por Moçambique, Senhor, pela comunidade Batista Manaim em Moçambique, pelo projeto Manancial em Moçambique, por aquelas crianças que hoje a gente olha como crianças, mas são grandes engenheiros, doutores, pastores, missionários que ali, Pai, vão sair. Querido Deus, nós oramos para que o Senhor também nos ajude, levantando homens, mulheres, levantando, Pai Celestial, empresários, levantando pessoas que tenham um coração, Pai, que possam apostar e que possam estar conosco nesse trabalho. Querido Deus, nós temos a certeza, Pai Celestial, que o Senhor tem nos conduzido nesse trabalho. Pai, obrigado por tudo. E também neste momento eu quero, Senhor, orar em nome de Jesus, pelas vidas que neste momento estejam enfermas, pessoas que estão neste momento com uma necessidade de salvação, de um toque especial do Espírito, Pai, em nome de Jesus, no sangue de Jesus Cristo, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa estar restabelecendo alegria, paz nestas almas. Talvez vidas que precisam ser, ó Pai, convencidas pelo poder do Espírito Santo. Pai, nós queremos agradecer porque algo novo nós iremos viver em teu nome, Pai. Esta é a certeza que nós temos, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Pai, obrigado, Senhor, por tudo. E oramos também, Pai, por este momento, por esta rádio, Senhor amado, por este ambiente, que o Senhor continue abençoando, Senhor, esse trabalho e que teu nome seja honrado e glorificado. Querido Pai, eu te agradeço no nome de Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Amém. 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 Pastorzão, eu gostaria de agradecer Amém. a sua visita aqui na nossa rádio, no nosso YouTube também, que nós temos Amém. imagens agora. O senhor sempre é convidado para vir aqui, quando Amém, quiser tamo vir juntos. cada vez mais. Traga algumas aí. imagens para a gente colocar no YouTube, o Pastor Sim. Felipe. Ninguém está vendo o Pastor Felipe hoje, mas ele está na produção. Vamos dar um tchauzinho para ele. Agradecer o Pastor Felipe também, que ficou na nossa produção. Grande Frank Sene também, que veio hoje aqui acompanhar a entrevista com a gente. Considerações finais, Amém. pastor? Gratidão é o que está em meu coração, gratidão por esse momento, gratidão pela oportunidade desta rádio, né, a gospel, da comunidade, de dar-nos essa oportunidade de a gente estar expondo, né, os nossos projetos, nossos sonhos. E agradeço a Deus também pelo irmão, né, por ter chamado para esse momento. E muito obrigado por tudo e que o Senhor nos abençoe, tá? Estamos juntos nessa Lembrando luta, que né? assim, a primeira vez é convite, Isso. A segunda vez é intimação. É Então o senhor está intimação, eu sei. intimado Sou de casa, a voltar com a como eu gente. sempre falo, tô ferrado. Traga a senhora, sua esposa, traga seus filhos também Pode para a gente deixar. conhecer também, para também não apanhar em casa também. Amém, né? é verdade, é verdade. Lembrando que Amém. quarta-feira nós voltamos com mais bate-papo CBM aqui na CBM Gospel Rádio e também através do YouTube. Não esquece de curtir, não esquece de seguir, não esquece de compartilhar, porque a gente precisa compartilhar tudo que acontece aqui, inclusive esse projeto maravilhoso do Pastor Flávio. Então você tem uma obrigação aí pra gente, compartilha com um amigo, ó, olha que entrevista interessante, vamos tentar ajudar o máximo possível o projeto do Pastor Flávio. Eu, Valdo Ribeiro, fico por aqui, quarta-feira nós estaremos de volta com mais bate-papos CBM. Muito obrigado, fui!